Estamos em mais um Vê Comigo Podcast e hoje eu estou aqui com o pastor Paulo Alexandre, né, mais conhecido como Paulinho. Já está virando até figurinha carimbada aqui do nosso podcast. Estamos aqui também com o Robert Silva, né, e a gente vai estar aqui hoje mais uma vez aqui com o Paulinho para a gente poder estar batendo um papo aí, cheio de pitadas também de polêmicas, para a gente poder estar aí dando sequência aí no nosso podcast. E aí, Paulinho, Alexandre, como é que tá as coisas? Beto, Robert, tudo bem com vocês? Prazer em estar aqui mais uma vez. Caro ouvinte, caro YouTube espectador, seja bem-vindo. Que a nossa prosa de hoje possa ser edificante para você, em nome de Jesus. Olha, a questão é o seguinte, mesmo que as coisas estão quentes aí por causa do futebol, por causa da Copa do Mundo, aqui a gente vai dar algumas pinceladas, mas a gente não vai se aprofundar aqui na questão futebolística, não. Mas, porventura, o tema futebol e Copa do Mundo vai acabar aparecendo porque tem algumas questões polêmicas aqui que a gente vai falar a respeito de futebol, a respeito de algumas coisas que tem acontecendo. Olha, o mundo ele tá tão globalizado, não só o mundo, mas vamos dizer assim, as ideologias também, tá tão globalizada e tão, eles dizem uma palavra, não é popularizada, não? Qual palavra que é mesmo? Quando eles falam que a política tá Enraizada? Polarizada. Então, assim, o mundo ele tá tão polarizado que antigamente, quando você conversava a respeito do mundo religioso, você só falava de Bíblia e de coisa teológica religiosa. Hoje você vai falar do mundo religioso, você engloba política, você engloba futebol, você engloba teoria da conspiração, você engloba um monte de coisa. Então a gente, nesse podcast aqui, a gente vai estar falando sobre todas essas coisas separadas e também misturadas. Mas só para a gente poder estar dando início aqui, eu já gostaria já de perguntar ao Paulinho aí como que estão as coisas. A última vez que a gente conversou, você falou a respeito de um livro que está sendo para ser lançado, e eu esqueci, na última vez que a gente conversou, de falar com você, por exemplo, de contatos para poder estar levando você, para poder pregar, um monte de coisa que era essencial, a gente acabou esquecendo. Mas hoje eu não vou esquecer, não. Então, antes da gente estar começando, eu já quero aproveitar e vendo com você o seguinte. Pastor, eu quero que você fale um pouquinho do seu livro, que parece que está no forno, já tá aí prontinho para poder, né? Não vou falar vendido, não, que falar vender é uma palavra, parece que você está fazendo aquilo por dinheiro, mas de ser aí compartilhado com as pessoas o seu conhecimento. Como é que está a situação do seu livro? Então, o nosso livro, ele já está, o que eu falei, está pronto. A gente está fazendo algumas edições finais, como tamanho, diagramação, dando ênfase em algumas frases essenciais. Mas pelo que eu estava conversando essa semana com o rapaz da editora, o nosso prazo é outubro. Outubro já estou com ele impresso, encapado e pronto para ser distribuído, seja livro ou seja e-book. Então, em outubro, nós estaremos aí com Vida Abundante para vocês. A gente, né, quando o seu livro estiver pronto, né, a gente vai fazer questão, né, de você vir poder tá apresentando, anunciando, fazendo a propaganda dele aqui e também, né, se possível aí tá trazendo um aqui para a gente poder estar sorteando aí para as pessoas que estiveram acompanhando o nosso podcast. Só que além do livro, porque já chegaram a perguntar para mim, o pastor Paulinho lá do seu podcast, como que faz para eu poder trazer, para poder pregar na minha igreja? E como você não me passou oficialmente isso, eu ficava sem jeito até de passar o seu contato, para que a pessoa pudesse entrar em contato com você. Como que faz? Se, por exemplo, a pessoa está aqui nos ouvindo, às vezes, ou está em Minas Gerais, que o nosso podcast é passado em Minas Gerais, na Grande Belo Horizonte, mas às vezes a pessoa também está em outro estado, né? Está aí, né, passeando aí pelo YouTube e gostei desse podcast, gostei desse pastor, eu quero levar ele na minha igreja. Gostei da teologia dele, gostei da forma dele de explicar a Bíblia.
Como que faz para poder entrar em contato com o senhor para que o senhor possa estar pregando? Não, é muito simples. Me adiciona no Instagram, começa a seguir a gente e me manda uma mensagem na DM. Que aí a gente já conversa, já analisa tudo. Paulo_Alexandre Oficial. Paulo_Alexandre Oficial. Vai no Instagram, me manda uma DM, que a gente segue conversa. Caso queira também, passa o WhatsApp? Pode ficar à vontade. 31 DDD 988108890. Esse é meu WhatsApp. Possivelmente, devido à demanda do dia a dia, eu não fico o tempo todo olhando o WhatsApp, mas pode mandar mensagem no WhatsApp, pode chamar no Instagram, o que for mais fácil, o que for melhor, e a gente combina, a gente vê data, a gente olha a agenda. Eu falo que me levar é super fácil. As pessoas perguntam, você cobra? Não cobro nenhum centavo. Quantas toalhas brancas lá no que tem que ter? O camarim, né? Camarim. Ou comida sem glúten. Não. Se for aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, muitas das vezes eu não cobro nem gasolina. Se a igreja quiser dar uma oferta, tudo bem, é do coração da igreja, mas a gente vai de coração, a gente vai de bom grado. Fora da região metropolitana, aí a gente vê questão de locomoção. Às vezes precisa de uma passagem aérea, às vezes precisa de um hotel, mas eu não cobro um valor, não tenho um valor fixo. Eu cobro X para poder ir. Não, até a gente estava conversando fora das câmeras. Eu acho um absurdo, isso já é uma opinião minha. Pessoas que cobram valores astronômicos para estar dentro da igreja. Na minha opinião, ele está extorquindo da noiva de Cristo. E é uma coisa que eu não levo isso em consideração, eu não faço isso. Aí você me fala, minha igreja tem 10 pessoas, tem 15 pessoas. Havendo a agenda para estar na sua data, a gente te atende com todo o coração, porque não importa a quantidade de pessoas, o importante é o evangelho ser alcançado. E é isso que vale, seja para 1, seja para 100 ou seja para 1000. Pessoal, eu vou fazer o seguinte aqui agora. O podcast é novo, o pastor Paulinho também é novo em relação à idade que eu estou falando, em relação ao pastoreio. Grava essas palavras do pastor Paulinho aí, porque daqui 2 anos, 3, 4, 5, eu não sei, vai tá aí o rosto dele estampado aí em outdoors aí, que ele vai estar pregando em vários lugares aí. Então grave o que ele está falando, para depois vocês poderem cobrar ele, porque acontece muito isso. Às vezes no início o cara, eu não cobro, tal, depois o cara tá com a imagem dele estampada aí, né? É o número 1 do Brasil em termos de agenda, às vezes a conversa muda. Então grava aí o que o pastor Paulinho tá falando, para depois vocês cobrarem ele, tá? Cobrar ele. Deixa bem gravado. Agora, aproveitando, né, a deixa, porque o pastor Paulinho, eu já reparei uma coisa, parece que ele gosta de polêmica também. Porque sempre quando a gente vai falar de alguma coisa, ele sempre traz um assunto polêmico. Ele nem espera a polêmica começar, não. Ele mesmo já vai atrás dela. E já veio falando justamente aí de cobrar para pregar. Isso não estava nem tanto em pauta, não, mas foi bom você ter colocado aqui, que a gente vai colocar isso em pauta agora. O que acontece? Agora eu vou colocar o senhor ou você. O senhor prefere que chame o quê? Senhor, você? O que você preferir, amigo? Então tá aqui bom. A gente está em casa. Vou colocar você numa sinuca de bico aqui agora, por favor. pastor. Porque eu vou trazer aqui até mesmo um pensamento meu em relação à igreja. Uhum. Vamos lá. Em relação a cobrar para pregar. A gente vai falar disso aqui agora. Eu gostaria muito da sua resposta. Vamos lá. Uma igreja hoje, principalmente essas igrejas mais modernas, onde tem uma infraestrutura maior em termos de gastos, e precisa também de grana mesmo para poder bancar a estrutura a qual ela se colocou. Eu vou te dar um exemplo aqui, para você ver a engrenagem. Uma engrenagem que eu vejo, eu gostaria muito que o senhor me trouxesse aqui a resposta. A sua resposta, às vezes, não é a exata, mas é a sua forma de pensar. As pessoas comentam muito e, às vezes, julgam muito ou criticam muito a igreja quando ela... Por exemplo, ela vai chamar um pregador famoso ou um cantor famoso. E aí, aquele pregador ou aquele cantor cobra da igreja. Né? O senhor até falou, eu não cobro. Só para a gente... Mas, por qual motivo aquela igreja se prontificou a convidar um pastor, um cantor famoso, sendo que
no meio dos irmãos, há cantores e pastores que poderiam tanto pregar quanto cantar na igreja. Vou concluir aqui para o senhor trazer aqui o fio da meada aqui. Se o pastor, a intenção dele era chamar o pastor ou o cantor famoso, é porque ele sabe que aquela figura, né, a imagem, o personagem ali, vai encher a igreja. Isso é normal. Quando a gente não é conhecido, você vai pregar num lugar, às vezes a igreja é só o simples irmão ou o pastor, que todo mundo conhece, não tem muito. Mas quando é um pastor famoso, a igreja lota. Se o pastor leva um famoso, é que a intenção dele é que a igreja encha. Automaticamente, a igreja enchendo, a arrecadação naqueles dias de culto é maior. E aí, automaticamente, o cantor ou o pastor que está indo lá, ele já, não estou dizendo que é todos, mas às vezes ele já vai com essa visão empreendedora. Poxa, tem uma engrenagem ali. A intenção do pastor, se fosse só pregar, entre aspas, por pregar, ele chamaria o irmão João e o irmão José. Mas como a intenção dele é encher a igreja para arrecadar, ele chamou o top de linha. Então, eu vou querer a minha parte ali. Eu cobro o valor X, o valor Y, e para mim não tem conversa. E às vezes esses, né, agora eu vou pegar do 8 ao 80, porque tem, igual, por exemplo, o senhor não cobra para pregar, mas ainda também não está num patamar estou falando aqui de personalidade, às vezes para poder impor isso, né, vamos dizer assim. Mas tem os que estão nesse patamar. Você acha, partindo do princípio de que o líder daquela igreja já chamou aquele pastor, aquele cantor com essa visão empreendedora, você ainda assim acha que seria errado esse cantor, esse pregador falou, não, meu valor é X, porque o que eu quero, você também está querendo. Então aqui a gente vai igualar aqui. O que o senhor acha nesse sentido aí? Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que ouvir os dois lados da moeda. Tem pregador que fala, ele está me convidando porque sabe que eu vou encher a igreja, que se tivesse alguém lá com conhecimento, com a teologia, com aquilo que eu gastei, porque faculdade de teologia não é de graça, a gente sabe disso. O cara, ele banca o estudo, ele banca o conhecimento, ele banca os livros. E eu falo até por mim mesmo, com a faculdade eu paguei, foi um valor alto. O livro que está sendo lançado agora é um valor alto. E as pessoas usam isso como uma forma de cobrar. Falar, eu gastei para isso, agora é a hora de eu ter a recompensa de volta. É o famoso B2C. Às vezes não é nem retorno, é só equiparar o gasto. Né? É o business de consumo. Eu tenho uma ideia bem clara na minha mente, que eu falo de onde extorquir a noiva de Cristo. Se você quer ficar rico, eu já falei no outro podcast, o caminho não é a igreja. Se você quer ficar rico, monta um plano de negócio, faz um planejamento, estuda o comprar e vender de produto A, produto B e vai para o business, vai para o mercado. Quando eu trago isso para a igreja, vira um B2C completamente desleal, fora daquilo que a palavra de Deus nos orienta. Existe aquele cara, eu estudei muito para isso, eu gastei para chegar no patamar que eu estou, então eu cobro X, se quiser bem, se não quiser tem outro que queira. E o cantor vai falar a mesma coisa, ó, tem estrutura de banda, vocês são músicos bons e sabem que tem estrutura é cara. Muitas das vezes eu não critico o músico que ele cobra para levar a estrutura dele completa. Esse eu até relevo, porque eu sei que a estrutura é cara. Agora o cara que sai para pregar, cobrar 50, 60, 80 mil reais, na minha visão, isso é extorquir a noiva de Cristo. Mas, por outro lado, você tem um pastor que também tem essa visão do B2C, do business to consumer. Eu vou trazer o business que eu vou ter quem vai consumir. E muitos pastores fazem isso não só pela arrecadação, mas também pelo marketing. Que algumas vezes a arrecadação fica no 0 a 0, mas aquela igreja acaba criando notoriedade na comunidade que ela está inserida. Aí a igreja que vai o pastor A, o cantor B, o apóstolo C, o bispo D, e dá aquele frenesi dentro do bairro, dentro da comunidade, dentro da cidade. Então você tem os dois lados que tratam isso como business.
tratam isso como um jogo de negócios. Só que quem trata isso como jogo de negócios, eu faço uma simples pergunta: aonde encaixa o Evangelho de Cristo? Por quê? O Evangelho de Cristo ele tem que ser pregado a todos, mas o Evangelho puro e verdadeiro. Quando eu trago uma pessoa de fora para essa pessoa encher a minha igreja, o mercado secular ele não consome o mercado gospel. Se eu estou trazendo o pastor X na minha igreja, quem vai vir encher a minha igreja não são pessoas que estão no mundo, são pessoas de outras denominações. E acaba criando uma competição entre igrejas que não deveria existir. E é onde entra o versículo bíblico. Um reino dividido, ele não permanece. Quando eu tenho igrejas divididas, quando eu tenho igrejas batalhando entre si, eu tenho o evangelho que se enfraquece dentro daquela comunidade. Por quê? Começa na liderança, um líder contra o outro, e acaba refletindo nos irmãos. Um irmão sai da igreja, vamos dar um exemplo, sai da igreja Assembleia de Deus para uma batista, sai de uma quadrangular para ir para uma metodista. Querendo ou não, um irmão que ficou nessa igreja, ele já não reconhece aquele que foi para outra como irmão. Falou, abandonou a gente, abandonou o barco, quis ir para outro lugar, e já trata a pessoa com indiferença, até mesmo com inimizade. Mas quando a palavra de Deus ela deixa clara que todos são membros, não do corpo da igreja A ou placa B, são todos membros do corpo de Cristo. Então eu tenho uma visão bem crônica em relação a isso. Uma coisa é a igreja, vai fazer um aniversário da igreja, vai fazer uma campanha específica na igreja, então nós vamos fazer um movimento aqui para trazer A, B e C, tendo dinheiro sobrado no caixa. A gente arrecadou bem, sustentamos aquilo que a igreja manda sustentar, que é os órfãos, as viúvas, atendemos a comunidade, e agora a gente está com um dinheirinho aqui que a gente pode trazer fulano A, fulano B, fulano C. O que eu acho errado desses pastores é que paga muito para trazer o irmão A, o pastor B, o levita C, e tem pessoas dentro da própria comunidade passando necessidade. Porque o papel da igreja, deixar isso bem claro, o papel da igreja não é fazer da igreja como é que eu vou dizer a palavra? Não é fazer da igreja um lugar de shows, de espetáculo, um clube social, um teatro, um lugar que as pessoas vão para entretenimento. Só centralizando, igreja não é lugar para entretenimento. Igreja é o lugar onde pessoas vão para se conectar com Cristo e cultuá-lo. Essa é a função da igreja. Quando na igreja eu trago pessoa A, pessoa B, pessoa C e faço daquilo um entretenimento, as pessoas lá dentro estão sendo alimentadas de fato com a palavra de Deus? Ponto 1. Ponto 2. O dinheiro que está sendo gasto para trazer esses não está fazendo falta para o sustento, para a ajuda do sustento da viúva, do órfão, do necessitado, que é o que a Bíblia manda a gente fazer? Eu não sou contra a igreja trazer pessoas, desde que a comunidade está sendo suprida com aquilo que Cristo manda a igreja suprir. Tudo bem, traga. Por outro lado, eu sou contra aquele que se enriquece às custas da noiva de Cristo. Eu vou aproveitar o seu gancho, né? O senhor falou a respeito de entretenimento na igreja. Uhum. Nós estamos aí em tempos de Copa do Mundo. E se teve algo que tornou uma polêmica fora do comum, foi justamente o entretenimento Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo é entretenimento esportivo. Como que ele foi, por incrível que pareça, eu não cheguei a ver nas outras Copas uma disposição tão grande da instituição igreja. Às vezes o cara na casa dele, o pastor na casa dele, os irmãos, cada um na sua casa, às vezes nas outras Copas do Mundo vibraram e torceram, mas essa parece que foi levada para dentro da igreja, que já é o próprio entretenimento, né? Por entretenimento. Eu estou falando aqui como quem está de fora, porque a minha intenção aqui não é nem julgar isso não, porque se você for conversar, né, de forma individual com cada pastor, cada um vai ter a sua estratégia pelo motivo de ter colocado, por exemplo, um telão na igreja para assistir a Copa.
mas eu vou pegar tudo aqui e colocar dentro do mesmo balaio, que independente de qualquer coisa, a Copa do Mundo é entretenimento. Agora, se ela foi usada para evangelismo, para trazer pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a Cristo, então essas pessoas de visita na igreja assistindo o jogo, ia ter uma conexão maior com os irmãos, a gente ouviu de tudo. Então, aproveitando que o senhor deu a deixa aí a respeito do entretenimento, e mais uma vez eu digo que a intenção não é julgar, é só entender o seu ponto de vista. Eu nem sei qual é o seu ponto de vista e nem sei se na sua igreja também teve isso. Às vezes teve, eu não estou sabendo. A gente vai saber disso aqui agora. O que é que o senhor acha ou achou, né, das igrejas colocarem telão, né, muitas dentro do auditório, no próprio altar, para poder assistir a Copa do Mundo, e principalmente o Brasil? Beto, Robert, uma coisa é eu usar uma fala pronta para desculpa. Outra coisa é eu ter um resultado claro. Eu coloquei aqui porque pessoas vieram visitar a igreja. Visitaram de fato. Aí eu trouxe aqui para pessoas conhecerem a igreja e eu trazer pessoas de fora como uma forma de evangelismo. Teve apelo? Essa pessoa levantou a mão e aceitou Jesus? Eu não sei todas que aconteceram no Brasil, mas, sinceridade, eu duvido muito que tenha dado algum resultado positivo nisso. Altar, na minha humilde opinião, altar é santo. Altar é lugar que serve para pregar a palavra de Deus. Quer ter comunhão com os irmãos? Vai para a casa de alguém, faz um churrasco, vamos assistir o jogo, ter comunhão com os irmãos. Quando eu coloco um telão na igreja, a igreja vira FanFest. É a FIFA FanFest Church. Dentro desse ambiente, que a igreja se transforma em FanFest, quando o jogo está acontecendo, as pessoas estão glorificando a Deus? As pessoas estão com o coração voltados para Deus? Acho que é mais fácil falar até palavrão na hora que é. Porque... É isso mesmo. Vou dar um exemplo. O jogador de bola tá com a bola no pé, drible o zagueiro, tá na frente do gol, chuta para fora. Qual que é o pensamento do torcedor? É glória a Deus? Entende? Nada contra ter comunhão entre os irmãos. Eu vou falar por mim. Eu fui na casa de amigos, eu recebi amigos durante os jogos da Copa, vibrei, fiquei triste com os gols do Haaland. Fiquei. Mas não foi dentro da igreja. Dentro da igreja, isso é claro e bem objetivo. A igreja é lugar de adoração a Cristo. Se eu coloco telão, eu vira FanFest. Então, deixa de ser igreja. De coração, se deixa de ser igreja, então tem que vir pagar IPTU, porque a igreja é isenta de pagar IPTU. Se deixa de ser igreja, pode vir pessoa de fora com cerveja na mão. Se deixa de ser igreja, pode vir as pessoas ali dentro fazendo o que quiser, vira praça pública. É isso que a gente tem que entender. O ambiente de igreja, ele é igreja. Igreja serve para quê? Para pessoas se conectarem com Deus, cultuar a Deus e receber uma palavra que vem de Deus. Se não for isso, não é mais igreja. Não sendo mais igreja, não tem a presença. Não sendo mais igreja, não tem o Espírito. Igreja, na minha humilde opinião, vou usar uma palavra aqui até forte, mas igreja é sacra. Sagrada. A Bíblia, já está lá escrito, Bíblia Sagrada, que vai falar sobre a igreja, a comunhão dos santos. Como é que eu transformo a comunhão dos santos em um ambiente de FanFest? Aí agora, eu até desafio. Se você fala que fez FanFest dentro da sua igreja, traga os números positivos. Me fala, o irmão esteve aqui no jogo no sábado, veio domingo, levantou a mão e aceitou Jesus. Eu quero um. Me mostra um que eu tiro qualquer palavra que eu disse aqui agora e mudo meu pensamento. Por que eu falei? Uma coisa é usar como desculpa. Outra coisa é eu ter resultado prático. O resultado prático é completamente diferente. O que pode ter nisso, em vez de ter uma comunhão dentro da igreja, um ambiente com pessoas vendo o jogo, transformando aquilo em FanFest, é muito mais fácil eu ter brigas do que eu ter comunhão. É muito mais fácil uma pessoa vir de fora e causar confusão dentro da igreja do que eu ter comunhão entre os irmãos. Então, sim, só concluindo. Quer assistir o jogo?
quer ter comunhão para assistir uma partida de Copa do Mundo, não só Copa do Mundo, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, dentro da igreja, não é lugar para isso. Altar não é para ter telão mostrando um jogo de futebol. Altar é para ter Bíblia aberta e palavra pregada. Futebol, então, não é pecado, né? Porque deixa o pessoal que não entende que vai falar, ele tá falando que é pecado. Não é pecado, futebol. Porque futebol assim, pelo que eu entendi, até abrindo só um parênteses aqui, Beto, porque depois a gente pode até abordar esse assunto numa outra oportunidade quando nós vamos falar sobre a música secular. Crente pode cantar música secular, não pode, aí já é um outro papo. Mas só pegando esse gancho aí, porque muitas vezes eu falo com as pessoas o seguinte, o problema muitas vezes não é a música, a letra de certas músicas, porque nem toda música ela vai trazer coisas pejorativas, não vai trazer, é só uma música, como qualquer outra música. Só que não é tanto a música, mas sim o objetivo da música. Então, como você disse aí, dentro da igreja, o foco é outro. O foco é que Deus seja cultuado naquele lugar. Então, tudo que vai ser feito ali dentro, as músicas têm que ser voltadas para adoração e para cultuar a Deus. A palavra ministrada tem que ser para que seja voltadas para Deus, ou de Deus para o homem através da sua palavra, né? Através daquilo que foi passado. Para exortação, enfim, é tudo voltado para aquele culto a Deus naquele lugar. Então, a partir do momento que você entra com algo que foge disso, já está errado. Por causa do ambiente, não porque aquilo é pecado, porque aquilo é errado. Igual eu estava até brincando aqui, o futebol, ele não é pecado. Jogar futebol não faz diferença. Só que tem o seu lugar, tem a sua hora e tem o seu ambiente. Agora, dentro da igreja, o que está sendo abordado aqui, né, até porque senão depois o pessoal vai começar a comentar lá com a gente também, né? Falar, pessoal tá desse... Não é, por causa do ambiente. Igual o senhor falou. O ambiente de igreja, ele é voltado para outra coisa. Há uma liturgia, há todo um script para tudo aquilo ali. Então, eu acho que quando você sai disso, quando você tira esse foco, aí que as coisas se perdem. As coisas se perdem, literalmente. Vou dar um exemplo bem simples. A Bíblia deixa claro no ensinamento que se teu olho te faz pecar, o que você faz com ele? Você joga ele fora. Se tua boca te faz pecar, você tem que jogar ela fora. Agora, a igreja vai transformar o seu corpo em uma torcida. Com a torcida, vamos ser sinceros, quando você vai no estádio de futebol e a torcida está cantando, vai cantar louvores a Deus? Não vai. Então, assim, eu crio um ambiente totalmente desfavorável àquilo que Cristo quer de nós. Futebol não é pecado, tá, gente? Futebol não é pecado. Futebol é um esporte, é um exercício, é muito bom fazer. Eu gosto, apesar de eu ser ruim, mas gosto. Mas nós somos insistentes. Mas é marrento, é ruim, mas é marrento. A gente brinca, a gente joga, a gente se diverte. Agora, existem pessoas também que jogam futebol e se transformam. Uhum. O cara aqui fora, ele é um gentleman, calmo, mas entra dentro do campo e se transforma, fica nervoso, peca, ou seja, para. O ambiente, se ele transforma em outra... O ambiente que eu tô, se ele me transforma para algo pior, eu não devo participar. Aí a igreja, que é onde eu deveria ter uma transformação de vida, onde eu deveria sair de lá uma pessoa melhor, eu tô indo enquanto escuto cantos de torcida, lembro de uma vida passada, eu não saio de lá edificado, eu saio pior. Então, igreja, só pra gente concluir o assunto, igreja não é um lugar de entretenimento. Copa do Mundo dentro da igreja? Não. Futebol dentro da igreja? Não. Igreja é lugar onde nós vamos para encontrar com Cristo, então ter uma transformação de vida. Se perdeu esse sentido, perde o sentido de igreja. Ô pastor, vou até deixar para o pessoal aqui, que a minha intenção aqui sempre vai ser trazer o contraditório aqui, justamente para a gente não ficar mais no mesmo. Né? Quando a gente traz o pastor Paulinho aqui, a nossa intenção é tentar absorver dele e também tirar respostas de coisas realmente contraditórias para você não sempre estar ouvindo aqui nesse podcast o que você sempre está ouvindo, por exemplo, perguntando a um pastor na sua igreja, na rua, né? Então a nossa intenção é trazer algo diferente aqui justamente para isso. Vamos lá, pastor.
eu vou trazer dentro do futebol e da Copa do Mundo, mas vou trazer algo aqui que eu acho que é muito complicado até a forma como as pessoas vão se portar, quando eu digo as pessoas, os cristãos e mais praticantes, vamos dizer assim. Porque o que acontece? Já tem mais ou menos, se eu não me engano, desde a Copa de 2014 que eu venho vendo algo. A maioria das aberturas das Copas do Mundo, quando acontece, sempre aparece, por exemplo, um canal conspiratório, da teoria da conspiração, ou às vezes aparecem muitos pastores falando que naquela abertura da Copa teve simbologias satânicas, teve simbologias ocultas, que aquela Copa foi consagrada à entidade A, à entidade B, e eu vejo que isso chega no ouvido e no entendimento de muitos cristãos. Como? Né, eu não estou dizendo que o senhor vê isso e pensa dessa forma, mas assim, eu quero que o senhor, sei lá, desenvolva alguma resposta dentro do que eu vou te perguntar aqui. Como que cristãos que têm esse entendimento ou concordam ou acreditam que isso acontece, como que eles têm esse fascínio ainda pela Copa do Mundo ou por futebol? Porque, né, se você for abrir aí, se eu procurar no YouTube aí, ou às vezes até no Instagram você vai ver muito pastor falando, não, é que na abertura teve essa encenação e teve a pessoa fazendo a pirâmide com a mão e fazendo o olho que tudo vê, e a cantora X, as músicas dela é consagrada e hoje ela está aqui na Copa do Mundo, então toda essa festa, todo esse entretenimento, ele é satânico, ele é diabólico, ele não é de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo aí, né, a gente acabou de falar isso aqui, um monte de pastor colocando telão para poder assistir Copa do Mundo. Assim, eu não vou dizer pastores, vou falar de forma geral. Parece que essa Copa do Mundo, parece que ela foi até mais adorada, né, mais assim, ela teve, no meu ponto de vista, tá? Parece que ela... Criou-se expectativas, né? Ela teve algo para chegar, como chegou tão forte até dentro do meio gospel, ela teve algo diferente. Então, assim, como que as pessoas fazem? Eu, né, vou falar aqui, vamos dizer que eu sou um cristão que estou procurando caminhar da forma correta perante Deus, perante a igreja, perante, né, os meus próximos. E aí eu vejo um pastor, por exemplo, na internet, ele fala, a Copa foi consagrada, e eu entendo que aquilo é uma verdade, ou uma possível verdade. Como que vai ser a minha reação a partir de agora, tendo esse entendimento, e agora desesperado por Copa do Mundo, e ovacionando os jogadores, ovacionando aí a Copa do Mundo de forma geral. O que o senhor pensa e acha disso? Vamos lá. A gente tem que entender que existe algo além do que sabemos. Isso é um fato. Porque senão não teria símbolos de sociedades secretas na entrada de cada cidade. Eu não me lembro de ter entrado numa cidade e não ter visto um símbolo estampado. Seja da maçonaria, seja Rotary Club, sempre tem alguma coisa. Então isso já dá indícios que existe algo além do que possamos imaginar. Vamos trazer prefeitos, governadores e presidentes, não só do Brasil, mas vamos colocar no mundo em geral, em sua maioria, sempre fizeram parte de alguma sociedade secreta. E isso não sou eu que estou falando. Você pode entrar no Wikipédia e pegar todos os presidentes do Brasil desde Dom Pedro I. Você vai ter ali uma taxa de 10% a 15% que não faziam parte de alguma coisa. A maioria sempre faz parte. Então existe algo aí. Isso não é por acaso. Não adianta você ler e falar que isso é por acaso. As aberturas da Copa do Mundo sempre tem se for analisar, é sempre os mesmos símbolos. É o símbolo do olho, pirâmide. É o símbolo da pirâmide. Você vê que a simbologia é a mesma. Você pega a Copa que foi na África do Sul, a Copa que foi no Brasil, a Copa que foi na Rússia, a Copa que foi no Catar e agora nos Estados Unidos. Se você reparar, os contextos políticos são diferentes.
O Brasil tem um tipo de política que é diferente da política da África do Sul, que é diferente da política da Rússia, que é diferente da política do Catar, que o Catar tem um dono, é o sheik, tem uma pessoa que manda, que é diferente da política dos Estados Unidos. Mas você vê que tudo isso está englobado na mesma situação. Então não é por acaso. Coreografias repetidas não é por acaso. Vou citar aqui, para mim, um dos maiores coreografistas que o mundo já teve, chamado Michael Jackson, não repetia a coreografia. As músicas deles, a coreografia era diferente. Então você pega sempre os mesmos símbolos, sempre as mesmas imagens, troca pessoas e continua as mesmas danças, o mesmo ritmo, isso não é à toa. Isso não é por acaso. Existe algo além disso. Aí vem essa teoria das conspirações, que vai falar dos Rockefellers, dos Rothschilds, dos Illuminati, vai falar entre outros. Eu acredito num ditado, que onde há fumaça, há fogo. E se uma pessoa fala sobre algo, você pode duvidar. Se 2 pessoas falam sobre algo, você não duvida. Mas se 3 pessoas em diante falam da mesma situação, então é algo que você já pode ligar um alerta. Eu não vou afirmar que tem nem que não tem, porque eu não sei. Mas que é estranho, essa série de coincidências, isso é muito estranho. Agora, em relação a igreja, isso tudo em relação à igreja. Agora, em relação a que eu ia falar da Copa do Mundo, porque você vê países contra países e acaba levantando um espírito patriota. Você fala do Brasil, você pode hoje no Brasil se orgulhar da educação? Não. Você pode se orgulhar da nossa classe política? Não. Você pode se orgulhar... Nunca. Classe política nunca pôde, não. Você pode se orgulhar das estradas? Não, nossas estradas são as melhores do mundo. Não. Mas você se orgulha de quê? Do futebol. A camisa mais pesada do mundo. A camisa mais forte do mundo. É onde penta, né? O único penta. É onde o brasileiro se sente o super-homem. Então, assim, eu até entendo o lado torcedor pela seleção, porque levanta também o patriotismo. É onde eu já venho e faço uma crítica àquelas pessoas que são brasileiros e torcem para a Argentina, por exemplo. Torcem para outro país. Você vê que falta identidade. Falta esse senso de patriotismo, porque se a única coisa que a gente é o melhor do mundo, então eu preciso abraçar isso aqui e dizer, nós somos o melhor do mundo e vamos torcer. Paralelo à igreja, aí que vem o X da questão. Se eu chegar dentro da igreja, eu como pastor, se eu chegar dentro da igreja e falar com você que eu faço parte de uma ordem secreta, como é que eu serei taxado? Entende? Vou subir no altar e falo, gente, hoje eu entrei na maçonaria. A igreja em si vai me tratar como um satânico. Esse pastor se apostatou da fé. Esse pastor é isso e aquilo. Tanto é que até pastores famosos brigam quando chamam eles disso. Você pega vídeo de R. Soares, de Silas Malafaia, de Marco Feliciano. Prova que eu sou. Teve até uma discussão uma vez entre o Marco Feliciano e o Cabo Daciolo, né? O rapaz, fala isso não, esse tempo foi engraçado, viu? Que o Marco Feliciano falou que o Cabo Daciolo fez ele quase perder a eleição, porque pessoas não votaram nele, por causa da acusação. E tem pomba aí. No final ele ainda fala, e tem pomba aí. O Marco Feliciano que ele. E tem pomba gira ainda no meio. Além de querendo complicar mais a situação do cara ainda. Então, assim, se a igreja, onde eu falo que é o erro dos pastores levar isso também para dentro da igreja. Se a igreja trata pessoas de sociedade secreta como inimigo mortal, por que então que eu vou glorificar, endeusar e trazer isso para dentro da igreja, sabendo que a série de coincidências que tem é algo que não é normal? Algo que não é normal. Você vai ver vários artistas de vez em quando aparecendo com o olhão roxo. E algumas pessoas já trazem. Isso é teoria de internet, tá, gente? Teoria de conspiração. Não tenho prova nenhuma a respeito disso. Mas você vê pessoas falando que fizeram pacto, renovaram pacto, fizeram A, B e C. Então, se existem esse buchicho, se existe essa teoria da conspiração, se pode ser levado contra, é mais um motivo para a igreja não instaurar isso dentro. Porque, igual você falou, existem pessoas fazendo cultos a pessoas. Uma vez eu briguei com um irmão porque eu fiquei sabendo que ele colocou um quadro do Neymar no quarto dele. Eu falei, irmão, me ajuda. Você está transformando o Neymar num ídolo, num poste ídolo. Aonde estará o teu coração, estará o teu tesouro. Se o teu coração está no Neymar, o seu tesouro está completamente nele.
E onde é que Deus entra nessa história? Até porque tem muito cristão evangélico que eles brigam muito com os católicos, porque eles acham, tem uns que acham que ídolo e adorar a imagem é só aquele do quadradinho lá do santinho, ou é só a escultura. Qualquer coisa que eu coloco no lugar de Deus se torna um ídolo. Se você colocar um personagem de futebol, um cantor, um filósofo como figura máxima, você está colocando essa pessoa como ídolo acima de Cristo, e isso é pecado. E repare bem, cada vez que uma pessoa faz isso, ela se afasta ainda mais de Jesus. Quando alguém coloca lá um quadro do Neymar, quando alguém coloca um quadro de um cantor, quando alguém coloca qualquer coisa para ficar vendo, para ficar endeusando, para ficar olhando, admirando, pouco a pouco essa pessoa vai perdendo a essência de Cristo. Porque ela se afasta. E toda ação, existe uma reação de força igual no sentido contrário. Se eu estou tendo a ação de me aproximar de Cristo, a reação de Cristo é se aproximar de mim na mesma intensidade. Mas se eu estou tendo a ação de me afastar de Cristo, o Espírito Santo vai se afastar de mim na mesma intensidade. Então, repare para você ver, cada vez que uma pessoa coloca um símbolo desse em casa, aquilo toma o lugar de Cristo. Um jogador de futebol, um cantor, um membro da família. Tem pessoas que colocam crianças, filhos, acima de tudo. Eu faço tudo pelo meu filho, eu faço tudo pela minha filha e coloco ela acima de tudo. Educar, cuidar, amar não é colocar acima de tudo. Porque quem eu devo colocar acima de tudo é Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com todo o seu ser. Qualquer coisa que passa disso, literalmente, me afasta de Deus. Então, aonde o pastor que faz isso, ele está literalmente praticando hipocrisia. Vou colocar um telão de Copa do Mundo. Copa do Mundo, compra vuvuzelas, entrega para o pessoal. O que eu vejo muito, né, eu volto sempre a repetir, não é questão de julgar, mas é só colocar na mesa para gerar mais debate, gerar mais conversa, é que em determinadas épocas e datas e eventos, né, como esse da Copa do Mundo, por exemplo, é que certas coisas que antes de evento, por exemplo, como a Copa do Mundo parecia, coisas que pareciam ser erradas antes desses eventos, muitos cristãos, líderes evangélicos, eles fazem vista grossa. Não sei se você concorda comigo ou já reparou algo nesse sentido. Por exemplo, Copa do Mundo. Nós estamos numa época de Copa do Mundo. Mas coisas que aconteciam antes da Copa do Mundo tinha mais peso, como erro, como pecado, mas a Copa do Mundo chega, aí determinadas atitudes, determinadas situações passam a ser aceitáveis. Parece que é normal, tipo assim, nós estamos num momento de Copa do Mundo, aí o cristão acaba entrando, porque a gente sabe que a pessoa comum, às vezes ela não é cristã, não tem um conhecimento, né, não tem algo para ela poder falar assim, não, eu tenho algo maior, né, eu creio em algo maior. Então, assim, a pessoa que é secular, vamos dizer assim, ou a mundana, né, às vezes ela vê como, para ela é normal. Mas o cristão, ele, antes da Copa do Mundo, ele ter situações que ele entende, não, isso aqui é erro, ou isso aqui é pecado, ou isso aqui eu não posso fazer, ou eu fico posturado diante dessa situação, mas quando vem eventos como Copa do Mundo, por exemplo, parece que o negócio, a porteira abre e aí pode tudo. Então, aí entra aquilo que eu falei sobre o brasileiro que torce para a Argentina, identidade. A falta de identidade. Eu esqueço que eu sou de Cristo. Tem um texto muito interessante, eu vou ler na versão NVI da minha Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5. Versículo 19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ou seja, nós somos de Deus, mas vivemos por enquanto em um mundo que está sob o poder do maligno. Eu torcendo ou não, eu dando crédito ou não, eu vendo ou não, não vai mudar o acontecimento da Copa do Mundo. Ele vai acontecer, assim como as Olimpíadas, assim como os outros eventos. Só que eu tenho que entender que
o mundo ele é do maligno e o maligno faz as coisas dele. E eu sou de Deus. Sabemos que somos de Deus. Versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. Ou seja, Jesus veio e nos deu conhecimento para conhecermos ele que é verdadeiro. Sabendo o que é verdadeiro, eu sei o que é falso. Então, uma coisa é eu torcer por um momento de entretenimento na minha casa. Liguei a televisão, estou vendo o jogo. Só que aquele resultado não pode mudar a minha vida com Deus. Se ganhou, se perdeu, se empatou, se passou ou não passou, eu sou cristão. Eu sei que esse momento de entretenimento não pode se tornar uma verdade na minha vida, porque a verdade que eu tenho na minha vida é Cristo. Então, se Jesus já veio e nós entendemos que o Filho de Deus é a verdade, é aquele que é verdadeiro, então ele é verdadeiro, e o que não vem dele é falso. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O que o João está falando? O mundo é do maligno, e o maligno vai fazer as coisas dele. Quando você vai olhar a história de Jó, de onde você veio? De passear e rodear pela terra. Agora, o erro é quando essas coisas do mundo, que são de mentira, que são falsas, começam a ocupar o lugar de Deus no meu coração. É interessante que Paulo ele encerra essa carta no capítulo 5, escrevendo no versículo 21, filhinhos, guardem-se dos ídolos. Ou seja, João está dando instrução. O mundo é dos malignos. E o mundo vai tentar levantar para você ídolos de mentira. Mas entenda que você é daquele que é verdadeiro. Você é daquele que tem a vida eterna. Você é do verdadeiro Filho de Deus. Se eu sou do verdadeiro Filho de Deus, eu tenho a verdade dentro de mim, que ele é a verdade. E ele mesmo disse, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o apóstolo João, ele vai terminar dizendo, guardem-se dos ídolos, porque ídolos vão se levantar. Ídolos vão se levantar. Eu só não posso trazer aquilo para o meu coração. Porque o mundo vai levantar ídolos. Cada um pode passar aqui na infância aquele que a imagem colocava como ídolo. Ah, esse aqui é o ídolo da nação. Esse aqui é o ídolo da juventude. Esse aqui é o ídolo de tal situação. Uma vez eu estava vendo televisão e apareceu... Eu era bem novo, era adolescente. Vai lembrar daquele conjunto chamado KLB? Ah, com certeza. Foi até do Gugu, eu lembro disso claramente. O Gugu anuncia os ídolos de toda a nação brasileira, KLB. Isso é uma notícia de quê? De mentira. É por isso que a gente tem que guardar. Só que muita gente pega aquilo como verdade. Quantas meninas da época aí dos anos 2000 colocava foto, pôster, toalha, lençol, roupa, tudo desses cantores. Só que aquilo era uma mentira. Viviam uma vida de mentira. Tinha pessoas que até falavam, meu sonho é conhecer tal fulano. Se eu fizer isso, eu estou com meu sonho realizado. Vai mudar em que na vida dela? Na vida dele? Nada. Eu coloquei aquele como ídolo. Conheci ele. Ele vai pegar na minha mão, vai bater uma foto comigo, e depois vai fazer o quê? Vai embora. Acrescentou alguma coisa na minha vida? Não. Mudou alguma coisa na minha vida? Não. Por quê? São ídolos de mentira. E muitas pessoas, até mais mulheres, eu acho, já perderam vidas suicidaram por causa de cantores, por ter essa idolatria doentia até, né, por causa de cantores, já perderam vidas mesmo. Se você for puxar, muitas... Eu estava vendo outro dia até num... Só dando um ponto, é por isso que a Bíblia manda a gente nos guardar. Sim. Guardem-se desses ídolos. Sim. Porque são de mentira. Aquilo que é de mentira leva uma vida falsa. Levando uma vida falsa, quando a verdade vem à tona, aí acontecem as crises existenciais. Até se pega no YouTube, até os bastidores do show do Michael Jackson e tal, você vê os Beatles, se pegar hoje aí, vai ver mulheres desmaiando no show e em histeria, e era algo assim, doentio. Mas isso não era só antes, acontece hoje. Não, acontece hoje. E até mais, né, pastor? Acontece dentro das igrejas. Pior de tudo é que acontece dentro das igrejas. A idolatria dentro da igreja por causa de pastores e por causa de cantores é algo assim. Até pegando um gancho daquilo que o pastor falou antes aí de pagar, foi o primeiro assunto que foi abordado, de pagar valores absurdos para outras bandas virem dentro da igreja, porque agora os pessoal dos músicos da igreja vai gostar aí. Porque às vezes paga... Mas o cara que tá ali ralando, roendo o osso dentro da igreja, ajudando de segunda a segunda,
que não recebe nada por isso e tá tocando ali, às vezes a corda da guitarra do cara tá enferrujada e a igreja não ajuda o cara nem na corda da guitarra dele. E na hora da festa, paga um absurdo pro músico vir, porque ele é famoso, porque vai trazer, né, muita gente para dentro da igreja. Vem aí que eu acho que muitas vezes o cara se decepciona, o músico se decepciona e vai lá para fora e vai ganhar dinheiro tocando no barzinho. Porque ele pensa, poxa, eles querem que eu volte e fala que eu tô errado. Mas aqui eu tô tirando meu sustento e lá dentro eles não me ajudam, minha cordinha de guitarra é enferrujada e eles não me ajudam. E tá trazendo pessoas de fora isso, e pagando. Onde eu falei no início. Como é que tá a sua comunidade? A sua comunidade está sendo sustentada? Porque, como a gente falou no outro podcast, quando eu comecei, eu também comecei como músico. Aí você vai, eu tocava guitarra. Você pega uma... Eu gostava do modelo Les Paul. Uma guitarrinha Les Paul lero, aquela ruim, você vai pagar R$2.000. Sim, tudo é caro. Um equipamento de qualidade, um instrumento de qualidade, o valor é absurdo. É 10, 12, 13, 15 mil reais. Aí você pega, vou falar da minha área que eu tocava guitarra, quando você pega o guitarrista, não é só guitarra. Não. Você precisa de um combo, case, tem um combo, de pedaleiras, você precisa de efeitos. E quando você vai colocar, vai somar, o efeito 1, efeito 2, efeito 3, o case da pedaleira, a cabo que você tem que ter conectando tudo, você vai colocar no papel, pra você ter uma coisa de qualidade, você não gasta menos de R$30.000 de qualidade. Aí você gasta R$30.000 pra ter, só que igual você falou, a corda não só enferruja, a corda arrebenta. Sim. Muitas vezes eu tocando, a mizinha arrebentava. Vai porrada. A ré arrebentava. E agora? Tem que comprar. Aí você vai ver você tem um custo da manutenção. Uhum. Aí você pega um músico que tá lá todo dia, tá sofrendo, tá suando, tá te ajudando, porque o cara tá lá, ele tá ajudando. No culto de terça-feira, que tem meia dúzia de gato pingado, o camarada trabalhou o dia inteiro, tá cansado, não, às vezes não quer, às vezes não quer estar na igreja. Tipo, tô cansado, quero dormir, mas ele vai por quê? Pelo compromisso, pelo amor à obra. E se ele não for? O que acontece? Se não for, não tem que... Já teve situações, eu vou falar, de eu chegar em igrejas, principalmente durante a semana, que durante o domingo é raro isso acontecer, mas eu chegar em igreja durante a semana e literalmente não ter músico. Teve uma situação muito engraçada, eu fui pregar uma vez numa igreja, eu não só preguei, eu fiz louvor, tirei a oferta, preguei e ainda fui embora. Bateu o escanteio e fez o gol de cabeça. Eu sempre entro para poder trazer polêmica no meio, e eu vou ter que trazer outra aqui. Beto gosta. Dentro desse assunto. O senhor não precisa entrar na questão que a gente vai conversar nos próximos podcasts, mas por que o músico ele não recebe na igreja? O senhor já te fez essa pergunta? Ou, né, eu não sou formado em teologia, eu tenho médio em teologia, então o senhor deve ter ido para mais camadas, né, do que eu, e às vezes vai saber me explicar isso, é coisa que eu nunca entendi. Porque não somente os músicos, mas eu coloco os músicos aí como vamos dizer assim, o degrau, não é que seja o degrau, mas o departamento que tem mais conexão com o pastor, no que diz respeito ao altar. Por que né, e isso não é julgamento, eu só quero entender. Por que um pastor, a maioria das vezes, recebe o salário da igreja? E por que se não se paga músicos? É porque a quantidade é maior e a igreja não vai ter caixa? Eu queria entender isso. Por quê? Porque, assim, a gente não vai entrar nisso, não, que isso é um tema longo. É outro podcast. Mas, assim, porque as pessoas sempre falam, não, o pastor, o trabalhador é digno do seu salário, o pastor, ele não é um trabalhador da igreja, da seara, ele é digno. Mas por que os outros departamentos, eles não recebem salário na maioria das vezes? A gente sabe que às vezes tem igreja A, B, C, que sempre está pagando alguém ou tem um funcionário. Mas por que, por exemplo, o músico, vamos colocar o músico, por que ele não recebe na igreja? Ou a maioria deles não recebem? Vamos lá. Primeiro falando do pastor. Se o pastor ele é bivocacionado, o que é o pastor bivocacionado? Ele está à frente de uma obra, mas ele não vive por ela. Se o pastor não vive pela obra, e a obra não, o sustento da casa dele não vem da obra, mas vem de um emprego que ele tem formalmente,
e ele ainda pega salário da igreja, minha opinião, ele está sendo um hipócrita. Porque existem pessoas ali nessa mesma igreja, inclusive pastores que auxiliam ele, que têm seus trabalhos seculares e não recebem nada e está ali por amor à obra com um trabalho voluntário. E precisam, né, do dinheiro. Às vezes precisam do dinheiro. E muitas vezes necessitam de ajuda. Então, ponto 1. Se você é um pastor e você tem um trabalho, que a gente chama de trabalho secular, fora da igreja, você não deve receber salário da igreja. O seu sustento, de fato, tem que vir de fora. E o seu trabalho tem que ser voluntário o tempo inteiro. Porque você entende, o meu salário não vem da igreja. O meu sustento não vem da igreja. Então, concordam comigo, se pode discordar, pode escrever no comentário, que ele recebendo salário também, ele está tendo duplo salário, não é um trabalho voluntário igual aos demais irmãos, então, ao meu ver, isso se torna hipocrisia. Agora, se o pastor ele vai ficar o tempo todo pela igreja, ele tem que fazer da igreja dele um gabinete de trabalho. Se no seu trabalho você está lá de segunda a segunda, você tem que estar na igreja de segunda a segunda. Se no seu trabalho você faz a escala 6x1, você tem que estar na igreja 6x1. Faz a escala 5x2, tem que estar na igreja 7x7. Porque, além de tudo, você é o pastor da igreja e tem que cuidar das ovelhas. Agora, em relação aos músicos, eu concordo que muitas das vezes você tem a igreja, por mais pequena que ela seja, às vezes você tem um grupo de louvor inchado. Já teve igrejas que eu fui pegar que a igreja tinha ali uma membresia de 50, 60 pessoas, mas 30% fazia parte do grupo de louvor. Então, assim, lógico que você tirar dinheiro para pagar todo mundo... Deixa eu concluir. Só pincelando aqui, quando eu digo músicos. Porque, por exemplo, né, o senhor fez até um comentário aqui sobre a gente ser músico. Eu não sou músico, eu não sou formado, eu não sou, entendeu? Eu sempre arranhei para cantar, arranhei um violão, então assim, eu entendo. Mas tem os músicos realmente, de profissão. Quando eu digo músicas, é nesse esse nível de pessoas. Tá. Aí é onde que a gente tem que ver também a realidade da igreja. Igual se é uma igreja, igual a gente comentou mais cedo, que paga 60 mil, 80 mil, 90 mil para trazer um cantor famoso, e ele tem um músico em casa, um profissional em casa, e não paga ele, hipocrisia. É o que Jesus vai falar aos fariseus. Vocês impõem ao povo uma carga que vocês mesmos não sustentam. Quando eu não honro o que está em casa e honro o que está de fora, eu não estou cumprindo o princípio da honra. Porque o princípio da honra, ele é bíblico. Eu não estou cumprindo o princípio da honra e, pior, eu estou desvalorizando aquele que tem. Porque imagina, você é um músico formado. Você pagou para aquilo. Você foi atrás daquilo. Você correu atrás para aquilo. E você está na igreja como um voluntário. Mas o tempo todo, integral, ali, ajudando. Muitas das coisas que eu acho que a gente já fez, de abrir cabo e soldar cabo para poder o som voltar a ser bom, não ficar chiando. Aí você vê a igreja pagando uma fortuna para uma pessoa de fora. Desculpa, o pastor está completamente errado e desvalorizando aquele que está ali. E desmotiva quem está ali, né? E desculpa, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. O que a Bíblia manda a gente? A Bíblia manda a gente fazer, a gente cuidar dos nossos. Se a igreja ela paga muito para o camarada de fora, com certeza ela já tem um fluxo de caixa bom para manter aquele músico. Então, se o pastor, igual eu falei, o pastor ele consegue trabalhar fora, ele tem outra situação, vale ter essa pessoa dentro da igreja. Paga um salário para ele. Se não for um salário, uma ajuda de custo. Por quê? Além de ter um músico durante os cultos que é necessário, você vai ter uma pessoa que vai cuidar da manutenção. E nós sabemos que, dependendo da estrutura que a igreja tem, ela dá muita manutenção. Uhum. Caixa de som dá muita manutenção, mesa dá muita manutenção, cabo dá muita manutenção, até porque tem muito voluntário que, não de propósito, mas por falta de conhecimento, ele acaba não manuseando bem o microfone, não manuseia bem o instrumento, não manuseia bem a mesa, e aquilo acaba trazendo estrago, acaba danificando. Então, tem que ter uma pessoa que ela vai suprir aquilo. Então, se a igreja tem condições de trazer um cara, mas não honra o que está em casa, ela está errada. Literalmente falando, ela está errada. E sem nenhuma sombra de dúvida, biblicamente falando, está errada. Porque a Bíblia manda a igreja,
ajudar a sua comunidade. A Bíblia manda a gente honrar aquele que está do nosso lado, dê a honra a quem merece. Não manda a gente honrar o que está de fora. E às vezes a gente distorce isso. Tem um diácono, está ali na igreja há 50 anos. Ele nunca recebeu um presente de feliz aniversário. Mas chega no dia do pastor, a gente entrega presentes, entrega honras. Às vezes um pastor auxiliar que está lá no quadro de membros da igreja só vem na igreja uma vez por ano, 2 vezes por ano. Entendeu? Que não é nem voluntário na obra, que aparece, oi, e vai embora. Aí eu pergunto, cadê a honra correta? A gente está distorcendo os valores. A gente está entregando honra a quem não merece. Quer ver um fato que eu acho um absurdo? Um político, você abre a manchete, está lá, deputado tal, prefeito tal, vereador tal, cometeu crime de corrupção, fez isso, fez aquilo, tem aquele monte de manchete, tem um monte de notícia. Aí o camarada chega na igreja, tem igreja que coloca ele até sentado no altar. Não, temos que dar honra porque chegou aqui... E fala que ele é crente, né? Acontece muito isso. Ainda fala que ele é crente. Não, fulano é crente, o fulano é dos nossos. O irmão, né? O irmão, vira crente. Chegou aqui de manhã cedo, você abre o portal de notícia, tá lá. Prefeito acusado de corrupção, Ministério Público bate na porta, você vai batendo na porta. À noite, o camarada tá na igreja, não, estou passando por luta. O pastor traz ele pro altar e ora para que Deus o abençoe. E cria uma narrativa favorável ainda. Favorável a ele. Não, tem que olhar para ele, não se importar não, olhar para ele e falar, peraí que eu vou orar. Senhor, traga à luz tudo aquilo que está oculto. Eu queria muitas vezes ver isso. Chegar um político e a pessoa levantar a mão. É isso que eu falo, só concluindo, que estamos distorcendo o significado de honra. Estamos honrando, de fato, pessoas que não merecem. Quem merece honra é quem está do seu lado. Quem merece honra é quem está com você todos os dias. Quem merece honra é aquele que está no restaurante comendo bife, o filé mignon, e aquele que está na terça-feira de tarde comendo pão com ovo. É esse que merece honra. E não a estrela cadente que aparece de vez em quando. Até aproveitando aqui esse gancho, a gente vai pegar de trás para frente. A gente vai do macro para o micro em relação à política. A gente, né, eu falei no início justamente sobre isso. Tudo está tão polarizado hoje, e também dentro do meio gospel, do meio evangélico, que a maioria dos assuntos hoje, quer seja de política, futebol, quer seja até secular, eles não têm mais, ele não tem mais lugar. Ele está dentro do meio secular, mas os mesmos assuntos que antes era meio que tabu estar conversando dentro da igreja, hoje é normal. Então, assim, falar de futebol, falar de política, falar do meio secular, de muitas coisas que vêm acontecendo no meio secular, hoje é normal também trazer para o meio religioso, para o meio gospel. Tanto é que eu não sei quando, o que eu estou falando aqui parece que não vai fazer sentido agora, porque eu estou pegando aqui no fio da meada que veio na minha cabeça aqui. Aqui a gente não tem um roteiro, uma pauta bem definida, não. Mas eu lembrei de algo aqui. Por exemplo, às vezes o senhor acompanha mais política do que eu, tenho certeza, então às vezes o senhor vai até saber disso e me explicar. Senão a gente vai entrar nesse assunto da mesma forma. Eu falei aqui sobre assuntos que são polarizados e hoje são falados e comentados e debatidos tanto dentro do meio secular quanto do meio gospel. E, por falar nisso, hoje faz parte do meio gospel, mas eu não sei quando foi a ponte dela sair do meio secular para o meio gospel. Eu não sei quando ela se converteu, se ela já era crente ou não. Eu vou falar aqui agora de Michele Bolsonaro, porque entrou aí, tá na crista da onda aí, né? O senhor deve ter visto um vídeo que ela fez. Vou ser muito sincero que, por mais que eu vi o vídeo e entendi, os detalhes do contexto da fala dela eu faço a mínima ideia.
O senhor, né, na hora do senhor explanar sobre isso, o senhor vai falar, mas o que eu quero é trazer justamente essa questão da polarização. Hoje a Michelle Bolsonaro, e o senhor estava falando de política agora, ela é, eu acho que até muitas mulheres veem ela hoje até como uma pastora, mesmo eu acho que ela não sendo, de tanta assim, expressão de liderança que hoje ela tem dentro do meio gospel. Mas, só para eu entender aqui, em qual momento a Michelle saiu do secular e foi para esse pódio ou esse patamar dentro da igreja evangélica, que ela tem uma força extrema, né, uma voz bem ativa? Hoje parece que ela é líder de um projeto relacionado a mulheres que eu não sei se primeiro começou na política e foi para a igreja, ou começou na igreja e foi para a política. Mas em qual momento a Michelle Bolsonaro ela teve essa ascensão? Ou as pessoas identificaram, não, ela não é só a mulher do Bolsonaro, ela também é uma cristã, ela é uma evangélica. Eu, como não estou muito por dentro desse meio, só para a gente iniciar aqui esse assunto, e para explicar para o pessoal que está nos assistindo o quanto essa polarização ela sai de um extremo e vai para o outro e a gente não percebe, em qual momento, para ela estar hoje no olho do furacão, tanto dentro do meio gospel quanto do meio secular político, em qual momento a Michelle ela se tornou essa Michelle hoje? Eu te conto a virada de chave. Quando 2014... Vamos olhar os fatos, vamos ano a ano. 2014, a Dilma é eleita presidente do Brasil, numa polarização gigantesca, que é ali que é o fio de partida. Metade da população queria ela, a outra metade queria Aécio. Até então, era a eleição de segundo turno mais dividida da história, que só veio perder para 2022. Quando acontece isso, levanta-se um deputado chamado Jair Messias Bolsonaro. Em 2014, Bolsonaro é eleito deputado e começa a rodar o Brasil como um líder da direita que estava se levantando. Porque se a gente correr os fatos, a Dilma ela é eleita, mas ela não é aceita pela metade da população. Logo em seguida, vem as notícias do até então, o que perdeu a eleição, Aécio Neves, sobre notícias de acusação de corrupção, entre vários. E aí você tem a queda do Aécio. A Dilma aumenta a impopularidade dela, porque depois vem série de coisas que ela falou que não iria acontecer na eleição e aconteceu depois. Tem até uma charge que eu achei muito engraçado na época, de uma vaca tossindo, que ela disse que tal situação não iria acontecer nem que a vaca tussa. Aí aconteceu e fizeram a charge da vaca tossindo. Então, caiu em popularidade. Aí levanta-se Jair Messias Bolsonaro, nos seus discursos ferrenhos. A gente vai lembrar aquela briga dele com a Maria do Rosário. Dá que eu te dou outra. Não podemos passar pano para vagabundo. A melhor coisa que tem no Maranhão é o presídio, e entre outras falas que foi ganhando popularidade. Porque quando uma sociedade, uma população, ela precisa de políticos com posicionamento ferrenhos, e aparece um com esse posicionamento, eu lembro até de uma fala de quando surgiu o filme Tropa de Elite, a pessoa falando, precisamos de um Capitão Nascimento na presidência da República para mudar toda essa história. Aí, de repente, surge o Bolsonaro, que muitas pessoas dizendo, é ele, e foi crescendo popularidade. A direita veio crescendo junto. A esquerda, a gente falou isso no outro podcast, né? A esquerda, ela tomou um caminho diferente da esquerda que nasce na Revolução Francesa e acaba indo por visões filosóficas contra a igreja. Tanto a igreja evangélica quanto a católica abraça, então, aquele homem que estava se levantando como líder, que era o Bolsonaro. Bolsonaro é eleito, e é onde a Michelle começa a aparecer no discurso, que ela muda, ela não faz um discurso com a voz, ela faz um discurso em libras, e começa a trazer para a imprensa, começa a trazer para toda a população ver que existia uma demanda, que eram as pessoas com necessidades especiais, que ela começa a se aparecer aí, onde ela fala do autismo, onde ela traz a Libra para ser um idioma oficial do país, e ela começa a ter lampejos. Aí vem vídeos dela dentro da igreja,
vídeos dela orando. Então ela já era, nesse momento ela Sim. já era evangélica. A Michelle Bolsonaro, eu não sei quando ela se converte, mas o que a gente vê dentro... Então, é uma pessoa que eu também não conheço, tá, gente? Mas o que a gente vê de notícias dela, que ela já era evangélica quando o Bolsonaro começa a surgir. Pelo que eu ouvi falar, foi isso também. Ela já era evangélica. Onde é que vem a virada de chave? Ela começa, dentro da presidência da República, a ter uma posição importante. Vou só te cortar rapidinho aqui. Ela já era evangélica quando o Bolsonaro começa a surgir. Você está falando esse surgimento é dele como como uma pessoa relevante para a sociedade. Mas em 2014. Ela já era evangélica quando ele começa a surgir, mas ela já estava com ele ou ela conheceu ele? Porque eu não faço a mínima ideia. O casamento eles já eram casados. Eles já eram casados. Entendi. 2014, quando o Bolsonaro se levanta, que a gente entendeu o seguinte, ele já é deputado, ele começa a surgir, mas ela como esposa já. Ela como esposa. Ela já era esposa dele. Uhum. Quando o Bolsonaro assume a presidência em 2018, ela começa a aparecer um pouco mais, abraçando uma lacuna que existia. Existia uma lacuna dessas pessoas com necessidades especiais e ela começa a trabalhar isso. Você vê que ela trabalha Libras, ela trabalha autismo, só que até então não é uma pessoa relevante. É só uma pessoa que começa a aparecer. Onde é que vem a virada de chave? Quando o Bolsonaro perde a eleição, em 2022, e começa então a ter... que a mídia colocou como justo, pessoas falam que é injusto, a ida do Alexandre de Moraes contra ele. Eu não estou aqui para falar que é justo ou injusto, eu tenho minha opinião, se quiser depois a gente conversa sobre isso. Começa a ir atrás dele, então ele começa a ficar mais retido. Você não vê o Bolsonaro falando mais. Aí a virada de chave na vida da Michelle vem num evento na Avenida Paulista, que o Silas Malafaia aparece num carro de som. Se não estiver enganado, em 2023. Tem uns 3 anos isso. A Michelle, mesmo com várias pessoas ali, naquele contexto, naquele protesto, acho que foi um protesto de 7 de setembro, eu acho, não me recordo se é. Naquele protesto, a Michelle Bolsonaro, ela tem mais tempo de fala do que qualquer outro. Ela tem mais tempo de fala do que os governadores que ela estava, ela tem mais tempo de fala que os filhos do Bolsonaro, ela tem mais tempo de fala que o Silas. Então, começou a criar uma narrativa que ela poderia substituir o Bolsonaro como líder da direita. É como se eles tivessem visto, poxa, tem talento, essa aí tem talento. Porque ela discursou bem, e quando você vê falando, ela fala bem, e ela traz falas, não vou falar que igual, mas bem parecidas à do Bolsonaro quando o Bolsonaro surge. Atacando o sistema, atacando a classe política, atacando o STF, e você vê ela bem incisiva nisso. E se você tem uma população, uma parte da população, que vê o Bolsonaro como um líder, e vê o seu líder sendo atacado por instituições, e então vem uma mulher, que vem toda aquela narrativa do empoderamento feminino, aí vem uma mulher que fala bem, que se comunica bem, e bate de frente com isso, ela começa a criar notoriedade. Porque é esposa do Bolsonaro, ela assume a presidência do PL Mulher, começa a bater em pautas femininas pela direita, porque até então a gente não tinha uma ênfase nacional nas mulheres de direita. Até então o empoderamento feminino era a pauta da esquerda. Aí você vê uma mulher da direita fazendo isso e colocando bandeiras que a igreja, seja evangélica ou católica, coloca como primordial, que é Deus, pátria, família. Ela vem defendendo. Eu sou da família, eu sou casada, isso, aquilo, defendendo a família, defendendo as mulheres, defendendo as pessoas com necessidades especiais. Então, a partir de 2023, que é feita essa virada de chave na vida da Michelle. E acaba sendo até a chegada da Michelle, só pegando a sua linha de raciocínio, só para ver se eu estou entendendo. Acaba sendo até um checkmate na oposição pelo fato de, poxa, vocês não estão aí lutando pelas causas da mulher? Agora vai querer abafar a minha voz, que eu sou mulher? Então me deixa eu falar agora, vocês não podem... Foi aonde ela pega a presidência do PL Mulher e ela traz isso. Eu sou mulher, eu sou de direita. Me deixa falar também agora. Eu também agora. tenho mesmo, porque quebra a narrativa. Quando vai bater de volta, fala, agora querem me calar porque eu sou mulher. Você vê a virada
do jogo de narrativa. Uhum. Então a Michelle Bolsonaro, ela cria ênfase nisso. Só que aí é onde vem os problemas. Prego que se destaca, leva martelada. E quando você tem um líder igual o Bolsonaro, isso a gente tem que reconhecer. Bolsonaro, do surgimento dele em 2014, a eleição de 2018, ele traz um sentimento para metade da população que não existia. Ele assume de fato um lugar que Fernando Henrique tentou e não conseguiu, que o Serra tentou e não conseguiu, que o Aécio Neves tentou e não conseguiu, que era pegar esse lugar da direita. E ele pega e consegue. Tanto é que você vê até os jornalistas dividindo a direita em duas. A direita bolsonarista e a direita sem o Bolsonaro. Eu vi até uma pesquisa falando isso. É quase direita extrema, porque eles sempre viram a direita bolsonarista como extremista. Se é, eu não sei. Eu não estou entrando nesse mérito. E a direita sem é como se fosse uma direita meio centro, né? Direita centro. Um centro-direita. Isso. E você vê que a imprensa de por quê? Ele tomou um papel de liderança. E isso a gente não pode discordar. Está na história do Brasil. Foi presidente devido a isso. Mas assim, quando você pega uma mulher que ela vem com um discurso do empoderamento feminino da esquerda, onde a esquerda não tem poder de rebater, assume uma presidência nacional de um partido que hoje é a maioria na Câmara dos Deputados, um partido que tem relevância nas grandes, não só nas capitais, mas nas grandes cidades do país. Quando você pega isso, ela acaba tendo uma notoriedade diferenciada. Então é aí que onde ela começa a surgir, na meu ver, quando o Bolsonaro ele se cala. Por obrigação, né, do STF, ele se cala. Aí quando um líder se cala, ele abre espaço para que alguém fala. E a primeira pessoa que eu vi ocupando esse espaço foi a Michelle. Por isso que ali foi a virada de chave dela. Tanto é que se você pegar os anos, antes desse evento de 7 de setembro, todo mundo conhecia a Michelle como a esposa... Primeira-dama. Com a primeira-dama, com a esposa do Bolsonaro, com a esposa do ex-presidente. Mas antes disso, ela não tinha uma visão que ela tem, ela não tinha um espaço, né, que ela tem hoje, como de fato um líder, principalmente uma liderança feminina no Brasil. Mas dito isso, aí você acha que tinha muita gente esperando que ela fosse a primeira para tentar a eleição e até o próprio filho do Bolsonaro aí agora? Muita gente fala que, cara, esse cara é o último que eu pensava que ia se candidatar. Porque até o que está nos Estados Unidos, se ele não estivesse com todos os problemas que a gente já sabe, que está lá e tal, era mais fácil de imaginar. É porque o Carlos ele nunca teve espaço, esse espaço de fala, para a nação ver. Foi o pai dele que deu para ele agora esse espaço. É tipo Jacó e Esaú, os dois, né? O que está lá nos Estados Unidos é o Eduardo. Ele é como se fosse o Jacó, né? Tipo assim, eu tenho sangue no olho aqui, eu quero entrar nesse negócio de qualquer jeito. Tanto o Carlos já era mais... Você pega os embates que teve de política, os embates de internet, quem sempre tá na frente falando... Ele até atropela, às vezes o pai, a decisão, ele tem algo na... Pelo que eu vejo, ele tem algo na cabeça dele, independente de fulano, Beltrano, ele fala, não, eu vou fazer isso. Esse é um fato. Antes do Flávio Bolsonaro anunciar a pré-candidatura a presidente, com o apoio do pai... O que a gente via era a mídia falando da Michelle, sim, do Tarcísio. Por isso que eu fico meio assim, sem entender um pouco. Eu cheguei a ver pesquisas a imprensa fazendo pesquisas eleitorais, colocando a Michelle como candidata a presidente da República. E é por isso que eu falo que foi uma surpresa para todos antes disso, porque o cenário que se desenhava é que ficaria entre a Michelle e o Tarcísio. Porque o Tarcísio era uma pessoa forte, né, nesse cenário aí. Sim. Então foi, assim, né, a visão que eu tenho, então foi por isso que ele se levantou dessa forma tão, vamos dizer assim, tão meteórica, que pelo que o Robson comentou aqui, ele era meio morno em relação só que a leitura que eu tô fazendo aqui agora. Se for Tarcísio, que já está dentro do meio, né, político, já é alguém dentro do círculo, já é conhecido, tudo bem. Mas, o que eu estou vendo aqui, mas a Michelle, eu acho que para o Flávio já não seria uma boa ela assumindo o lugar assim do Bolsonaro. Eu acho que foi por isso que ele falou assim, não, é a visão que eu tenho. Ela vai querer tomar, vamos dizer assim, o bastão
que seria meu ou do meu irmão. Enquanto está na mão do Tarcísio, que não é um familiar direto, vamos dizer assim, tudo bem, porque ele já faz parte do plano, né? Se não for comigo, vai com o Tarcísio, se não for para o Tarcísio, vai para Não, outro. acredito que não. Mas a Michele, não, a Michele é alguém como que, só para ver se eu tô se faz sentido o que eu estou falando. A Michele é alguém que está sendo colocada fora do plano e futuramente, além de atrapalhar os planos que já tem aqui as cartas marcadas para que são os candidatos, ela não está chegando agora, além de atrapalhar o plano, ela pode pegar algo que futuramente é meu. Então, ela eu não quero. Você não está muito longe daquilo que eu penso também, não. Acho que o abraço que a população brasileira, principalmente a população de direita, e vou mais além, dar ênfase, principalmente as mulheres de direita no Brasil, abraçaram a Michele, eu acho que foi algo que os filhos do Bolsonaro não esperavam. Não esperavam a ascensão dela da forma que foi. Já teve uma ascensão muito grande. Um toquinho de ciúme aí também no meio, então. Não, sim, com certeza. Porque você pega o Flávio, o Eduardo, o próprio Carlos, não são filhos da Michele. São filhos do Bolsonaro. Que até um ponto onde eu discordo da igreja abraçar tanto ele, que um homem que já foi casado 3, 4 vezes vai contra o princípio bíblico, né? Mas, enfim, assunto para outro dia. Com certeza. Quando você vê o Bolsonaro subindo do jeito que foi, virando presidente, e o nome ganhando força, porque, diferente do Lula, que é considerado líder da esquerda, a direita é considerada bolsonarista. Você vê a diferença? Não é uma esquerda lulista, é uma esquerda. Já a direita tem a direita bolsonarista. O nome ganha mais peso. O nome ganha mais ênfase. Então, criou-se o clã Bolsonaro, liderado por Jair Bolsonaro. Minha visão, minha opinião. Quando os filhos, em geral, vê a Michele tendo ascensão, vê o Tarcísio tendo ascensão, e vê eles ficando de fora, eu acredito que houve um alerta. Opa, precisamos mudar isso aí. Senão o nome Bolsonaro fica fora do jogo. Porque se a Michele vem, abre espaço pro Caiado, abre espaço pro Zema, abre espaço para outro. Precisamos de manter o nome Bolsonaro ativo. Em termos de eleição, eu acredito, opinião minha, que para presidente da República, o Tarcísio, nem a Michele, mas o Tarcísio seria a melhor escolha. Mas para representar a continuidade desse lado da direita. Para representar da direita. Eu acho ele mais líder do que o Flávio. Inclusive, até então, parece que essa também era até então, na época, era também... o que a mídia queria. E o Silas Malafaia parece também que era isso, não era? Queria. O Silas Malafaia queria que ficasse entre ele e a Michele. Não queria que fosse para o filho. Tanto é que você vê o Silas Malafaia recentemente batendo um pouco. Falando de postura, falando de como deveria ser. Você vê ele dizendo... Hoje você vê que o Flávio não tinha culhão, não tinha cacete, tinha um negócio. Você vê o Silas Malafaia, que antes defendia o Bolsonaro a unhas e dentes, hoje ele já traz um discurso mais retraído. Ele não defende com unhas e dentes. Ele fala, eu sou de direita, eu gosto do Bolsonaro, eu apoio o Bolsonaro. Mas eu não sou bolsominion, não. Ele fala, não sou bolsominion, eu tenho pensamento livre, não sou levado por essa filosofia, eu sou de direita e não sou bolsonarista. Ele fala, deixa isso bem claro. Então você vê que não era o nome esperado. O que eu acredito que aconteceu. Conversa de pai e filho. Usou a carta de senador que o Flávio já tem, que vamos lembrar que o Flávio foi eleito senador por conta do pai, que se não fosse o pai, ele não seria eleito senador. Usou a prerrogativa de senador, usou o poder que ele já tinha dentro do plenário, que um senador tem muito mais poder do que um deputado, isso é fato. Usou isso para ganhar o pai, dizendo, ó, o Tarcísio ele é governador, mas ele não sabe o que acontece no plenário. A Michele não tem experiência política. E usou o acesso, né, pai? Fala a hora que quer, vai a hora que quer. Você já esteve lá, eu levo o seu legado, eu tenho o seu nome, e espero e quero que seja eu. E aí entra o poder. Um pai, quando ele sai do poder, ele quer entregar o poder para quem? Para o filho. A hierarquia, ela está presente
seja na monarquia ou seja na república. Igual, por exemplo, vamos falar da Bahia. A Bahia teve o governador ACM, teve o governador ACM Filho, ACM Neto. E agora o pré-candidato governador da Bahia é o ACM Neto. Ou seja, hierarquia, de pai para filho. A gente tem isso em igrejas. Vou citar aqui a Quadrangular, em Minas Gerais. Ela teve como líder o Antônio Genaro. Hoje, quem é o líder da Quadrangular em Minas Gerais? O Leandro Genaro, o filho. Então, eu vejo que existe uma tentativa de sempre passar para o filho. Aí o Bolsonaro, acredito eu que o Bolsonaro pensou nisso. Acredito eu que o Flávio também usou de argumento de tempo de política, de nome e de casa. Então, o pai e o filho assinaram. Mas essa entre situação. esse menino que está lá, o filho do Bolsonaro, e a Michelle, na sua opinião, qual que você acha que hoje... Vamos esquecer a experiência política, porque nem sempre, às vezes, as urnas, ela traz surpresas. A gente que, às vezes, a pessoa aposta muito. Porque se for olhar por esse lado, Aécio Neves era para estar aí nada, que o cara veio de berço. Aécio Neves, querendo ou não, ele está dentro da política desde que ele nasceu, né? Lembrando Tancredo. Então, se a gente for olhar, o cara conhece muito de política. Pode ter as tretas, os erros, mas que ele conhece de política, ele conhece. E eu vou além. Tipo um Lula, né? Se Tipo o Aécio, Lula. se o Aécio Neves ele disputa a eleição em 2010 e não em 2014, saindo de 2 mandatos do governo de Minas e tendo a Dilma a rejeição que ela tinha em 2010, acredito, porque ninguém conhecia a Dilma em 2010. Uhum. O Lula tinha que sair. E ele escolheu a Dilma. Uhum. Acredito eu que se o Aécio fosse em 2010, ele seria eleito. E não teria uma decadência política tão grande igual ele teve. A questão do Aécio é que quando ele perde em 2014, a imprensa vem matando em cima dele, acredito eu, muito por mando da direita, que a gente sabe que a política ela rege a imprensa, a da esquerda, matando ele para literalmente minar ele. Você vê que depois disso a gente não escutou mais de Aécio Neves. Agora, recentemente, que está ouvindo falar da volta do Esquinovô. Mas a decadência do Aécio Neves está ligado também a questões pessoais dele, né? Que ele, pelo que eu vi aí, numa época aí, ele não tinha condições de fazer nada, não. E talvez até pelo que o Paulinho falou, da própria imprensa julgar coisas no ventilador já para minar o cara, para que ele já seja carta fora do barato. Tem muito mas não, assim, o que eu tô falando é que uma época aí, pelo menos é o que eu tava vendo nas redes sociais, ele tava tão com problema, parece, situação de química, com dependência, pelo que eu vi, que ele não tinha nem condições de... E eu vou um pouco mais além. Eu falo que tem que aproveitar a crista da onda. Política, você tem que aproveitar a crista da onda. É um jogo, né? Vou dar um exemplo. 2002, o Fernando Henrique Cardoso, ele vem de um governo desgastado. Os 2 últimos anos do governo de Fernando Henrique Cardoso foi considerado um governo ruim. A crista da onda era a oposição. Quem era a oposição? É o Lula. Tanto é que o Lula ele é bem votado em 2002. Ou seja, eu vi muita gente que nem era considerado de esquerda vindo na onda do PT. E essa mesma onda acontece em 2018 com o Bolsonaro. Sim. Quantas pessoas se levantaram? Eu vi um próprio Romeu Zema, que ninguém conhecia, ser eleito governador de Minas Gerais, não por confiança no Zema, mas por voto contrário. Não quero nem PT e nem PSDB. Já que o presidente do Brasil vai ser um cara novo, eu quero um governador novo. E assim, é o que eu falo, aproveitando a crista da onda. O Aécio Neves, ele cai justamente por isso. Não era para ele ter ido em 2014, era 2010. Aproveitando a crista da onda... Anti-PT, né? Anti-PT, que estava no auge do... O Mensalão estava no auge. Estava no auge do Mensalão. Foi a época que entrou um monte de tiririca, que foi entrando essa galera toda, que entrava... Que a Dilma não tinha notoriedade. A Dilma foi literalmente uma fantoche do Lula. Ela foi eleita por conta do Lula e porque o seu opositor na época, o José Serra, 2010 foi o Serra ou o Alckmin? Foi o Serra. 2006 foi o Alckmin, 2010 foi o Serra. O Serra, você vê que o Serra parece que entrega a eleição. Ele não, no segundo turno, por exemplo, não tem embate. Não tem um discurso contra. Você vê literalmente que o Serra, parece que ele se afasta, ele passa um pano e deixa ela ganhar. É onde surge a teoria do Teatro das Tesouras. A teoria do Teatro das Tesouras nasce no segundo turno entre Serra e Dilma. Agora, falando do Bolsonaro, eu vejo isso. É uma forma de pai e filho não deixar o clã morrer.
Não deixar o clã passar Mas isso não é pra outra perigoso, pessoa. não? Muito. Porque assim, aí entra que ia falar da Michelle, porque até onde eu entendi, o Bolsonaro ele foi eleito sem dinheiro, que ele usou muito as redes sociais dele, porque ele veio... Criou-se o nome. Pois é, então assim, ele veio. Só que, até onde eu entendo, o povo brasileiro, eles estavam querendo algo novo, algo que eles não estavam vendo. E aquele foi o momento, ele veio na hora certa, no momento certo, ele ali... Quando você pega os candidatos em 2018, quem eram os candidatos em 2018? Fernando Haddad, porque o Lula, lembrando, o Lula em 2018 estava preso. E na minha opinião, corretamente. Agora eu vou até sofrer cancelamento aqui agora. O Lula, ele foi solto por uma canetada jurídica. Quando o pessoal fala comigo, as urnas foi fraudada, não acredito que houve fraude eleitoral. O que houve foi fraude jurídica para libertar o Lula e colocar ele como candidato. 2018, quem era os candidatos? O Fernando Haddad, figurinha repetida, considerado na época, né, até o Google falava, o pior prefeito da história de São Paulo. Você tinha Marina Silva, que já tinha com o mesmo discurso e não convencia ninguém. Sempre foi mais do mesmo, né? Marina Silva... Você tinha o Ciro Gomes, que todo mundo acreditava que o Ciro Gomes era aquele coronelzão do Nordeste e que poderia piorar muito a situação. Então você via a impopularidade gigantesca dos adversários. Quem que era o Bolsonaro? Era o azarão. Que detalhe, diferente desses outros, o Bolsonaro começa a campanha dele em 14. Se você for olhar, ele começa a discursar, começa a rodar pelo Brasil em 14. É uma coisa que minha avó dizia, quem chega primeiro no Ribeiro, bebe água limpa. Então ele já vem construindo. E é onde a gente vê um boom que ainda não tinha, que era da internet. Onde a mídia tradicional, ela perde as suas forças e começa a surgir quem? Os influencers. Eu acho que não existia nem Instagram. Os influencers de Facebook. De Twitter, que o Twitter estava no auge, e o Twitter poderia falar o que quiser, que na época não tinha problema, poderia escrever a asneira que for, que estava liberado. Então você vê a ascensão do Bolsonaro muito nas redes sociais, viajando pelo Brasil todo e postando, vendo, falando, a mídia tradicional perdendo espaço, todo mundo olhando, falando, é isso que eu quero, chega de PT, o discurso era esse, chega de PT e chega de PSDB, é hora do novo. Voto 17, que era até o partido do Bolsonaro. E chega de Globo, né? Porque o Bolsonaro e Globo era... Tanto é que o nome Globo Lixo, ele que é hoje usado pelo PT, vamos falar isso, que o PT hoje chama Globo de Globo Lixo, mas quem usou a primeira vez essa fala foi o Bolsonaro em 2015. Num cartaz... Que virou um jargão que, assim. Se eu não estiver enganado, ele está numa viagem no Nordeste. Alguma cidade do Nordeste, as pessoas vão para o aeroporto receber ele, alguém entrega um cartaz escrito Globo Lixo, ele levanta o cartaz. Eu nem sei se ele chegou a ver o que estava escrito naquele cartaz, mas tem a foto dele com o cartaz escrito Globo Lixo. Então o nome Globo Lixo começa aí, que hoje é usado pelo PT, começa aí. Então criou-se algo em cima dele. Ele é eleito na votação que teve, perde uma eleição acho que dentro dos países do mundo acho que foi a eleição mais equiparada nos últimos 20 anos. Você pega até a última eleição do Donald Trump contra a Câmara, não teve essa diferença tão mínima. Quando o Trump perde para o Biden, quando o Trump ganha da Hillary Clinton, isso nas 3 eleições que ele disputou, você vê, não tem uma diferença a do Obama contra o McCain, não tem uma diferença tão curta como foi em 2022. Então, assim, ele criou algo em cima do nome dele, baseado como o principal nome da direita. E é justamente nesse legado, nessa onda que o Flávio surfa. Porque se o Flávio Bolsonaro ele foi eleito presidente da República, ele está sendo eleito presidente da República não por conta do Flávio, mas por conta do Jair. É igual, às vezes, uns prefeitos que a gente vê aí. Às vezes o prefeito faz um bom trabalho, uma boa gestão, e aí ele não pode ficar mais o próximo mandato, por exemplo. Ele vai, coloca uma pessoa e a galera começa a dizer, fulano tá aí, mas quem manda mesmo... Acontece, é o que mais acontece. Fulano tá aí, mas quem manda mesmo é o prefeito anterior. Pequena.
Porque não pode repetir, aí você pega a cidadezinha pequena que tem lá, nome fictício, tá, gente? Tem lá o prefeito José Arnaldo. José Arnaldo é prefeito daquela cidadezinha pequena, a Betolândia. Aí ele fica lá 8 anos, não pode demais, ele pega um filho, pega um sobrinho, pega uma pessoa, coloca lá e geralmente ele entra como depois secretário de saúde, secretário de governo. Cria-se uma secretaria para colocar o cara. E ele que continua comandando. O que eu tô vendo hoje é a mesma situação, só que em nível nacional. A gente vai para o micro agora, aproveitando né, de prefeito, de vereador, a gente vai para o micro agora. Mas só para a gente fechar essa questão, né, que o Robert fez um comentário a respeito do... Né, vocês fizeram um comentário a respeito do clã, que Bolsonaro e Flávio, que é tudo dentro, né, do clã, Bolsonaro não quer que esse poder saia. Porém, eu até vi um videozinho já tem um tempo já, inclusive o Silas Malafaia estava a favor da Michelle na época, parece que os dois tinham até um contato maior quando isso aconteceu. Por mais que a Michelle é casada com o Bolsonaro, mas não é mãe dos filhos, né, Flávio e Eduardo, eles não veem, é o meu ponto de vista, eles não veem a Michelle como alguém sendo do clã. Ela é casada com o Bolsonaro. O Bolsonaro a vê como fazendo parte do clã Bolsonaro. Mas o Flávio não vê. Até que se eu não tiver enganado, eu posso estar enganado, mas se eu não tiver enganado, ela é até pré-candidata a senadora. Se eu não tiver enganado... Eu acho que eu vi algo assim também. Eu acho que ela é pré-candidata, acho que Distrito Federal, né? Eu acho que sim, acho que ela é pré-candidata ao Senado. Só isso aqui é só pra gente entender, até vai entrar até no problema que é essa questão. E detalhe, como essa eleição são 2 senadores eleitos, se ela vier, ó, você vê como o nome é muito forte. Se ela vier, ela está eleita. Não, pode até me cobrar depois. Uma vaga já é dela. Aí o Marco Feliciano vai chorar mais ainda. Porque o negócio já não está muito bom pro lado dele. Ele queria, né? Aí uma já é da Michelle, então ele já... Não, mas são estados diferentes. A Michelle vai pro Distrito Federal. Ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. Ah, não, entendi. Mas ele queria. Ou seja, em qualquer estado também. Porque ele, igual o filho do Bolsonaro, parece que é o Renan... quando se trata disso aí, eles pegam o cara, realou o cara, não. Porque o Bolsonaro tem esse poder. Pega o cara de São Paulo e fala, você vai ser... Não, se não tiver enganado, o Carlos Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, que é vereador do Rio de Janeiro, não sei se ainda é, ele se mudou para Santa Catarina para candidatar ao Senado em Santa Catarina. É o Carlos, né? O Renan. É o Carlos, não. Não, o Renan tem um... o Renan ele é de Santa Catarina. É vereador lá hoje, né? Ele é deputado. Ele é deputado? Não sei se é federal ou estadual, mas ele é deputado por Santa Catarina. Mas quem vai candidatar ao Senado em Santa Catarina é o Carlos. Tá vendo? Agora, só pra gente fechar aqui essa questão, eu me lembro que quando o Flávio Bolsonaro, ele foi para as redes sociais para se declarar, dizendo que ele tinha conversado com o pai dele, e o pai dele iria o indicar a presidência, o Silas Malafaia também apareceu na época e falou, a situação estava assim, eu posso estar enganado aqui, mas parece que ele entrou em contato com a Michelle e foi passado para ele que o Carlos não esperou uma reunião do partido, não esperou um plano, ele correu e falou e brigou com o pai dele, falando, não, tem que ser eu. E isso foi um discurso da Michelle, falando, o Flávio praticamente forçou o pai dele ao colocar ele como esse principal candidato aí. Ou seja, pelo que dá a entender, Bolsonaro vê Michelle e Flávio como fazendo parte do clã Bolsonaro. Mas o Flávio não vê a Michelle como essa pessoa. Então, assim, até para a gente fechar essa parte, eu quero até aproveitar e te perguntar. Para você, entre Michelle e Flávio Bolsonaro, qual que seria a melhor opção? Eu também ia fazer essa pergunta. Bom, a gente está falando de opiniões, né? E se a eleição fosse para eu escolher entre a Michelle e o Flávio, eu votaria na Michelle. E eu explico por quê. A conduta, ela precede a honra. Se a pessoa vai ter a honra de ser presidente da República, a conduta dela tem que ser igual. Eu ainda não vi nenhuma notícia, não estou falando que não tenha, mas eu ainda não vi nenhuma notícia de suborno ou de corrupção por parte da Michelle. Mas
essa questão do Banco Master com o Flávio, literalmente, na minha opinião, mostrou que o Flávio ele está mais ligado ao sistema do que a gente imagina. Porque a gente tem que entender também que o Bolsonaro ele surge lá atrás como um cara anti-sistema. E quando eu vejo um banqueiro... Michele é ficha limpa. O que deixa ela, né, um passo à frente, é que ela é ficha limpa, ela não tem... Porque o áudio, nova também o áudio no do cenário, né? O áudio do Flávio deixou bem claro. E você vê que ele não nega. Se vaza um áudio com a minha voz e eu não faço, eu vou negar até a morte. Falo, não, isso aqui não fui eu, não. E vou atrás para descobrir de onde veio. Ele não nega, ele fala, sim, eu falei, mas foi para patrocínio num filme. Pera. É onde a gente vai falar dos indícios. Que muitas das vezes a pessoa se deixa ser enganado. Porque a gente, até no último podcast, a gente falou isso sobre o André Valadão, né? Aí você pega o camarada, ele tá na roda com o Supremo. O mesmo Supremo que tá perseguindo meu pai. Que na visão deles é isso que acontece. O mesmo Supremo que tá perseguindo meu pai. O camarada está na roda com políticos independente de qual lado, seja direita ou esquerda. Ou seja, ele é um camaleão. Ele está onde está melhor para ele. E a esposa dele tem um contrato milionário. A esposa de um jurista, que no caso é o Alexandre de Moraes, que estava perseguindo o pai dele, tem um contrato milionário com esse camarada, desculpa, eu tenho que estar longe dele. Que tem o mesmo... Você tá não entendendo? Contrato, mas que tem o mesmo contato com ele, Então, né? você está entendendo os indícios? Poxa, o camarada, ele tem um contrato com a esposa daquele senhor que eu estou falando para todo mundo que é um ditador de toque que está perseguindo meu pai. Eu vou nesse camarada e vou pedir para ele dinheiro. É a mesma visão que eu tenho que em 2013, quando Dilma e Aécio foi atrás de Marcelo Odebrecht. E o Marcelo Odebrecht liberou dinheiro. Porque independente de quem ganha a eleição, a pessoa está na minha mão. Se o camarada tem o STF, abre aspas, né, no bolso, aí vem um pré-candidato a presidente da República e me pede dinheiro, eu tenho esse camarada no meu bolso. Porque ele pode dizer o seguinte, eu não vou te emprestar o dinheiro, eu vou te fazer esse favor, eu vou te dar. Dinheiro, ele tem um valor. Favor, não. A gente pode mensurar o valor de um favor? Não. É um pré-candidato a presidente da República com chances de eleição que vai me dever um favor. Então é por isso que se entre um e outro, quem que eu votaria, eu te falo, eu votaria na Michele. Sem a menor sombra de dúvida. Por quê? Se o Bolsonaro surge como um camarada contra o sistema, se o Jair Bolsonaro pai surge contra o sistema, com falas contra o sistema, e é eleito, e na minha opinião, faz um corpo de ministros, que foi o melhor que eu vi nos últimos anos, trazendo de fato um economista para a Fazenda, trazendo um engenheiro igual foi o Tarcísio para o campo de obra, para a infraestrutura, trazendo uma pessoa que entende de pesca para a ministra de pesca, trazendo uma pessoa que entende de turismo para o Ministério do Turismo. Quando eu vejo a pessoa não jogando cargos políticos, porque antes disso era cargos políticos. Hoje é cargos políticos. Você pega o ministro da Fazenda, é o Haddad, que é político, coligário do Lula na política. A Simone Tebet, política. Você vai pegar todos os ministros, o que serve agora para ser pré-candidato Aldo Rabelo, político. Tudo dentro da política. Então, quando ele vem assim, ele já vem trazendo um antissistêmico. E eu vejo um camarada que ele se coloca pré-candidato com a presidência da República, usando o nome do pai, mas fazendo justamente o contrário, não, eu não votaria nele. Para a gente poder estar pegando esse gancho aí, saindo do macro... Indo para o micro. Indo para o micro. Hoje a gente vai estar falando aqui de Santa Luzia, que é a cidade onde está sendo feito esse podcast. Apesar de ele estar passando, né, no YouTube, cortes no Instagram, então ele vai ser rodado para o Brasil inteiro. Em relação à situação atual política do Brasil, isso que a gente está falando, Bolsonaro, e Michele, e Lula, aonde isso respinga na cidade de Santa Luzia? Você tem essa... Porque eu vou ser sincero com você, eu sou muito leigo em relação à política. Não, a gente aqui na nossa cidade, eu posso falar que isso respinga muito. Vou dar um exemplo,
A Fábia. A Fábia, ela foi candidata a prefeita na última eleição. Antes da eleição, eu vou ser bem sincero, poucas pessoas conheciam a Fábia. Para ser mais exato, quem conhecia ela é quem fazia parte da escola, que tinha um filho no colégio dela. Grande parte da população não conhecia a Fábia. De repente, a Fábia sai candidata a prefeita pelo PL. E vou além. Faz um feito único nessa cidade. Quando que a gente lembra de um presidente da República ter vindo à cidade? A maioria desce em Confins, pega o carro e vai para Belo Horizonte. Não para aqui em Santa Luzia. Nem passa, né, aqui dentro. Vai direto pela MG10. Mas você pega o Bolsonaro, ele não só esteve aqui. Ele esteve aqui, ele sentou e ele almoçou na cidade. Caminhou na avenida. Caminhou na Avenida Brasília. Você vê foto dele no meio do povo. Terminou de almoçar no meio com o povão. O que é isso? É a força do presidente. Aonde a Fábia teve 13 mil votos. 13 mil votos. Ela veio de nada a 13 mil votos. Só para a gente entender o contexto, naquele contexto estava polarizado. Interessante por ser mulher também, né? Tem essa questão. E estava polarizado entre pessoas fora do PL. Estava polarizado entre o Paulo Bigodinho, que hoje é o atual prefeito, e o Wander Carvalho, que na época, até agora, é uma crítica. Você não perde identidade numa eleição não, tá? A eleição é onde você coloca a sua identidade à prova. Quando ele tira o sobrenome dele, Wander Carvalho, e coloca Wander do delegado, tá mostrando para todo mundo que ele é fantoche do delegado. É o que a gente estava falando agora há pouco a respeito do prefeito. Que coloca outro. E isso não fez ele perder a eleição, tá? Mas tirou a identidade. O que fez a eleição não ir para o Wander, vou ser bem sincero, foi a Fábia. Esses 13 mil votos que a Fábia teve foi tirado de eleitores da direita que votavam no delegado Cristiano Xavier. Eu votava no delegado, porque era delegado, era de polícia, todo aquele discurso da direita. Quando vem uma pessoa, uma mulher, representando a direita, e traz para a cidade o presidente da República, algo inédito, se eu não estiver enganado, que isso só aconteceu com Itamar Franco, que foi presidente da República depois da queda do Collor, e ele só veio na cidade por causa da eleição para governador. Você vê, o Bolsonaro ele não veio por causa da eleição de governador, ele estava numa eleição para... Ele tinha perdido uma eleição de presidente, era um ex-presidente e veio para apoiar uma prefeita local. Por isso que eu acho isso algo inédito. E que não tinha nome na cidade. E que não tinha nome na cidade. Aí onde você vê qual que é a relevância da política nacional, é isso. O Bolsonaro abraçou, essa aqui é a minha candidata. Eu vou ser bem sincero, na minha... Política nacional e da rede social, né? Na minha microvisão. A minha microvisão é que a Fábia, ela não teria força, vou ser bem sincero, sem o Bolsonaro, a Flávia não teria força nem para ser vereadora. Na verdade, eles votaram no Bolsonaro. Eles votaram no Bolsonaro. Não na Fábia. Ela teve 13 mil votos esses vindo do Bolsonaro. Lógico que aí ela cresceu. Se o Wander é do delegado, a Fábia é do Bolsonaro. É mais ou menos isso. Era né? isso. Wander é do delegado, Fábia é do Bolsonaro. Mas você acha que com isso aí agora... Porque agora ela apareceu. Ela agora apareceu. Né? Só que agora ela deu continuidade. Você vê agora ela... Nesse problema que teve é onde a gente entende que tem gente que perde voto por causa disso. Teve esse problema lá em Juiz de Fora. Ela fez campanha de ajuda para Juiz de Fora. Se eu não estiver enganado, saiu um caminhão daqui para lá. Ela agora está numa campanha contra o abuso infantil, que eu acho que tem que ser feito mesmo. Eu acho que as pessoas elas têm que bater nessa tecla. Agora eu vou ser ferrenho no que eu vou falar. Você é pastor? Sim, eu sou pastor. Mas uma pessoa que abusa de uma criança, ela tem que sim ser esterilizada. Como é que chama? A injeção é uma injeção que não é injeção letal. Castração química. Castração química, isso. Ela tem que sim ter a castração química. Ponto. Por quê? Consequência do ato. Vou dar um exemplo. Jesus está na cruz. Do lado dele tinha 2 ladrões, que eles estavam ali por consequência dos atos dele. Sim ou não? O ladrão da direita, é o da direita, tá? Não é da esquerda, não. O ladrão da direita fala: mestre, lembre-te de mim quando chegares no teu reino. Naquele momento eu vejo um pedido de perdão. E Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas Jesus o tirou da cruz? Não.
A cruz Consequência. foi consequência do erro dele. Uhum. Por isso que você é a favor da pena de morte? Não. Eu não sou a favor da pena de morte. Mas tem coisas que levam a consequência. Abuso infantil, para mim, é um crime hediondo e um dos piores. Castração química? Sim. Matou a pessoa? Não. Ainda há tempo daquela pessoa ouvir a palavra, aceitar a Jesus e se arrepender de fato. Ah, mas e a castração química? Consequência do ato que ela cometeu. Mas aí, voltando aí, que a gente estava falando, que ela Sim, cresce só porque... falando da Fábio. Aí você vê ela nessas campanhas ganhando engajamento. Uhum. E agora ela é até pré-candidata a deputada federal. Deputada, é. Aí você vê na cidade, isso que eu acho interessante. Porque você pega alguns anos atrás, os candidatos a deputados, seja estadual ou federal, eles não eram da cidade. Uhum. Eles eram candidatos de fora. Vinha vinha lá de Patinga, vinha de Belo Horizonte, vinha do Triângulo Mineiro, vinha de outros polos que são completamente divergentes à nossa cidade. Vou dar, você que está me ouvindo, conselho. Vote em candidatos a deputado estadual e federal que sejam da sua cidade, porque eles sabem o que acontece na cidade. Eles sabem os problemas que tem. Eles sabem a população. E, em grande maioria, moram na cidade. Em vez de entregar o voto a uma pessoa que vai, de vez em quando, trazer uma emenda diferente para cá, mas não tem atuação ativa. Então, ela pegou, ela abraçou. Eu acho que tem muita gente que não faz isso. Interessante que o Bolsonaro ele fez isso com outras pessoas. Alguns que perderam até a eleição. E, perdendo a eleição, abdicaram desse conhecimento, dessa, abre aspas, fama que o Bolsonaro deu.